Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. O presidente do TJRS destaca a importância da mediação e conciliação em evento do CNJ. Saiba como evitar e combater a violência contra o idoso. Célula de apoio para a digitalização é instalada em vara de família da capital. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou no último dia 22 de evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça por meio virtual. O segundo, Democratizando o Acesso à Justiça, Justiça Social e o Poder Judiciário no Século XXI, foi promovido pelo CNJ por meio da Comissão Permanente de Democratização e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários. O objetivo deste colóquio é discutir, analisar cenários e colher contribuições no sentido de facilitar o acesso à justiça, especialmente daqueles mais necessitados e alvo de preconceitos estruturais na sociedade, notadamente nesse período de crise sanitária que vivenciamos. O evento alinha-se com os fundamentos da justiça social, que tem como lastro a igualdade de direitos e a solidariedade coletiva. Atendendo a convite da coordenadora do encontro e conselheira do CNJ, juíza do trabalho Flávia Pessoa, o presidente do TJRS, que também preside o Conselho dos Tribunais de Justiça, falou na abertura do evento. O desembargador Voltaire destacou a necessidade do incentivo às conciliações e mediações no âmbito do Poder Judiciário. O nosso sistema tradicional, que envolve o ingresso de ações e, de outro lado, incentivar a outra via, que é a via da conciliação, a via da mediação, através, inclusive, do SEJUSC. O magistrado enfatizou a importância de ampliar os debates sobre os métodos consensuais de solução de conflitos para a expansão da cultura da mediação. Eu creio que nós temos, nesse momento também, que fazermos uma reflexão envolvendo as faculdades de direito, para que se incorpore nesse grande mutirão cívico nacional que tão bem agora é desencadeado pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem uma responsabilidade elevada no encaminhamento dessas questões. Nós precisamos dar uma resposta muito mais rápida às demandas que são trazidas ao Poder Judiciário. A população precisa saber a importância do Poder Judiciário num Estado democrático de direito. E aí está a questão básica, importantíssima, do acesso à justiça. O evento tem como principal objetivo o debate e incentivo a ações acerca da construção de projetos destinados ao combate de discriminação, do preconceito, da desigualdade de raça ou de gênero, condição física, orientação sexual, religiosa e outros valores ou direitos protegidos pela Constituição Federal de 1988. Também participaram da segunda edição do evento os ministros do STJ, Herman Benjamin, e do TST, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, atual vice-presidente da Corte, além de dirigentes e representantes de entidades de classe, magistrados e advogados. O avanço da pandemia no Rio Grande do Sul foi o tema da reunião virtual do Conselho do Estado, realizada na última quinta-feira, contando com a presença de chefes de poderes e instituições autônomas. O presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, participou do encontro, que foi organizado pelo gabinete do governador Eduardo Leite.
Na reunião, o governador confirmou a suspensão da congestão do modelo de distanciamento controlado, adotado para restringir as atividades durante a pandemia de coronavírus. A suspensão irá valer até o dia 7 de maio. Dessa forma, os municípios deverão cumprir as regras determinadas pelo Estado, seguindo o mapa de bandeiras. O presidente Voltaire, em sua manifestação, revelou a sua posição contrária ao modelo de congestão no controle e monitoramento da evolução dos efeitos e reflexos causados pela Covid-19. Segundo o presidente, a congestão cria uma insegurança jurídica, além de prejudicar a prestação jurisdicional, exemplificando que, devido à congestão, os municípios vizinhos promovem regras distintas que acabam impedindo a unidade em torno do tema. Os desembargadores que integram a 6ª Câmara Cível do TJRS decidiram por unanimidade que o Colégio Cristo Rei, na cidade de Horizontina, deverá indenizar por danos materiais e morais ex-alunos do ensino médio, modalidade magistério. O motivo é o encerramento das atividades no final de 2014. A ação civil foi proposta pela Defensoria Pública do Estado. De acordo com o relato da Defensoria, em 2013 a instituição informou que passava por dificuldades financeiras, mas que manteria o curso. Em setembro de 2014, comunicou que encerraria as atividades, deixando os alunos sem alternativa de inserção em outros colégios da região. O colégio, em meio às atividades escolares, no ano de 2014, em setembro, mais precisamente em setembro de 2014, ele encerrou as atividades de modo abrupto e sem nenhum aviso ao corpo docente, aos alunos, e os abandonou completamente. Para os magistrados, a instituição de ensino violou o dever de informação previsto no Código do Consumidor, já que passou informações imprecisas aos alunos do curso de magistério sobre a continuidade das atividades. Os desembargadores consideraram que houve falha na prestação do serviço e determinaram o ressarcimento integral do material didático que os alunos foram obrigados a comprar para 4 anos de aula. Essa ação civil pública foi julgada procedente na origem e eu, como relator aqui no tribunal, perante a 6ª Câmara Cível, eu apresentei um voto pela manutenção da condenação, porque entendi, também a exemplo da juíza da origem, que houve a violação ao Código de Defesa do Consumidor, porque se trata de uma prestação de serviço de ensino educacional. Houve a violação do artigo 6º, inciso 3º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, que exige que haja informação clara, precisa, a respeito das condutas por parte do educandário. Esta indenização por dano material, de acordo com os magistrados, tem como objetivo evitar o enriquecimento ilícito da ré e diminuir o prejuízo causado aos estudantes. O colegiado também considerou evidentes os danos morais. O valor da indenização será determinado na fase de liquidação de sentença. Por antever a prática de ato ilícito, eu confirmei a sentença de primeiro grau e confirmei também as condenações em danos materiais e morais, porque muitos alunos tiveram gastos razoáveis com material de educação, livros didáticos e etc. Além da perda da chance de concluir o curso no tempo e prazo adequado. Em suma, sinteticamente, esse foi o voto que eu apresentei na 6ª Câmara e foi acompanhado por todos os integrantes. E uma mulher foi condenada por estelionato na comarca de Porto Alegre ao se passar por agente da saúde para aplicar o golpe do Bolsa Remédio. Vamos falar com a repórter Paola Marcon, que nos traz mais informações sobre o caso. Olá, Paola! Olá, Vera, é isso mesmo. Os valores obtidos com as fraudes chegaram a quase R$30 mil e as vítimas eram, na maioria dos casos, pessoas idosas. Para aplicar o golpe, a ré abordava os idosos em suas próprias casas, vestida de jaleco branco, se fazendo passar por profissional da saúde.
Conforme testemunhas em um episódio, ela falou às vítimas que as consultas passariam a ser feitas na residência. Em outra ocasião, garantiu remédio gratuito para sempre. Após convencer os idosos das falsas promessas, a ré pegava o cartão de crédito e a senha das vítimas e trocava por outro qualquer. Pelos 4 crimes apurados neste processo, praticados em agosto e setembro de 2017, a ré teve a pena fixada em 10 anos de reclusão e terá ainda que ressarcir o prejuízo financeiro ocasionado, mas ainda pode recorrer da decisão. Ela também responde por outros processos pela mesma acusação. A decisão é da juíza de direito Betina Menhardi Ronchetti, da 16ª Vara Criminal do Foro Central da capital. O caso da golpista que aplicava o golpe do Bolsa Remédio expõe a dificuldade que existe para punir estelionatários. Porque, no fim, essa pessoa foi condenada por crimes já antigos, e ao longo desse tempo, até obter essa punição, ela certamente praticou vários outros golpes. A peculiaridade dos estelionatários é de dificultar a identificação da sua autoria, porque usam identidades falsas, e também porque vão adaptando as modalidades de golpe na medida da sua trajetória. São criminosos habituais e acaba compensando a prática do crime, seja pela dificuldade de se apurar a autoria deles, seja pela baixa punição. É preciso atentar, na minha visão, para a repercussão social desse tipo de delito, que acaba normalmente vitimando uma legião de pessoas até que o criminoso seja preso, e isso precisa ser levado em consideração, o dano social causado por esse tipo de criminoso, na hora de pensar sobre medidas cautelares ou mesmo na hora de dosar o apenamento. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, célula de apoio para a digitalização é instalada em vara de família da capital. Já voltamos. Atenção! Cuidado com tentativas de golpes envolvendo precatórios. Se você receber um telefonema ou uma mensagem de alguém solicitando dinheiro para agilizar o pagamento de seu precatório, não caia. Tenha certeza, é golpe. O judiciário não cobra valores para pagamento de precatórios, seja qual for a sua natureza. As comunicações são feitas oficialmente, nunca por telefone ou pelas redes sociais. Todas as informações sobre precatórios estão disponíveis no site do TJRS. Se tiver dúvida, entre em contato com o setor de precatórios. Acesse tjrs.jus.br e saiba mais. Foi instalada na metade do mês de fevereiro uma célula de apoio junto à primeira vara de família do Foro Central de Porto Alegre. O objetivo do projeto é ampliar a capacidade total de digitalização dos processos. A Corregedoria Geral da Justiça está organizando e orientando o cronograma de instalação das células. Conforme o juiz corregedor, a medida dá continuidade ao trabalho de digitalização enquanto tramita o processo de licitação para a contratação da nova empresa que realizará o serviço. A Corregedoria estabeleceu algumas unidades, algumas matérias que devem ser priorizadas nesse projeto da digitalização. Entre elas estão as varas da infância e juventude, que já passaram por esse processo. Agora é a vez da vara de família do Foro Central. É muito importante nós não pararmos esse processo da digitalização enquanto não vem a empresa contratada, fazendo essa digitalização com os nossos próprios servidores, com nossos próprios estagiários, dada a relevância desse nosso projeto. O projeto piloto foi lançado em janeiro deste ano no 4º Juizado da Infância e Juventude para a virtualização de mais de 500 processos na unidade.
A iniciativa é liderada pela primeira vice-presidente do TJRS, desembargadora Liselena Esquifino Robles Ribeiro, e conta com a união de esforços de diversas áreas do Judiciário Gaúcho. É muito importante a digitalização dos processos dessa primeira vara de família, especialmente para o cidadão, porque nós sabemos que o processo eletrônico acaba por andar de forma mais rápida. Isso foi, inclusive, já comprovado por números, não só pelo nosso tribunal. Então, é algo que traz essa especial vantagem ao jurisdicionado, mas não só a ele, também com inegáveis vantagens aos advogados, aos servidores, aos magistrados, enfim. O objetivo é alavancar o crescimento da produtividade, que já ultrapassa mais de 1.000 processos diários. A equipe de apoio da primeira vara de família de Porto Alegre deve digitalizar aproximadamente 2.000 processos. A expectativa é que a vara se torne 100% digital com a implantação do EPROC. Importante esse projeto porque nós, no Foro Central, já temos digitalizadas as outras varas, então a gente vai completar um ciclo agora com a digitalização da primeira vara. As crianças e adolescentes do Núcleo de Abrigos Residenciais Menino Deus participaram do projeto Autor Presente, em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Poder Judiciário. A Coordenadoria da Infância e da Juventude participou do projeto Autor Presente, que é organizado pelo Instituto Estadual do Livro e pela Secretaria Estadual da Cultura. Tem como objetivo o incentivo à leitura e a formação de novos leitores. A ação é uma oportunidade de desenvolvimento para os jovens através do acesso à cultura e do estímulo à imaginação e sentidos. Em atividade realizada no início de fevereiro, as crianças ouviram a história do livro Acorde o Sol, Dom Aderbal, em um momento de muita concentração. Durante a programação, também teve encontro virtual com a autora da obra, a escritora Mônica Papesco. Através do referido projeto, foram realizados diversos encontros virtuais entre os autores dos livros e as crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. Foram momentos de muita informação, troca e diversão. Foi extremamente positivo o resultado do projeto Autor Presente. Quer resolver seu problema de telefonia com a empresa Oi? O projeto Expressinho, solução imediata, ligada aos juizados especiais cíveis do Rio Grande do Sul, pode ajudar todos os clientes do estado de forma direta. Exatamente, Vera. Essa iniciativa busca a resolução de conflitos entre consumidor e a empresa prestadora de serviço por meio de um acordo. As reclamações são direcionadas à companhia Oi de telefonia por e-mail. Após a empresa receber o pedido e apurar o caso, é feito contato direto com o consumidor para encontrar uma solução. A conclusão da negociação, seja ela positiva ou negativa, é informada ao Juizado Especial Cível para as medidas de homologação do acordo ou para o ajuizamento da ação. A maioria dos casos é resolvida mediante solução consensual, de forma rápida e sem a necessidade de recorrer à justiça. Se você, consumidor, tem pendências para resolver com a operadora Oi, basta encaminhar um e-mail para pp-expressinho virtual oirs-portoalegre@oi.net.br. Nosso programa vai agora para mais um intervalo e no próximo bloco, saiba como evitar e combater a violência contra o idoso. Já voltamos. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Maltratar, colocar em risco a vida do idoso por meio de condições degradantes, privação de alimentos e cuidados indispensáveis é crime. Beliscões, empurrões, tapas,
espancamentos. Essas violências são crimes previstos no Estatuto do Idoso, que caracteriza a conduta de colocar em risco a vida ou a saúde das pessoas com 60 anos ou mais. A pena prevista é de 2 meses a 1 ano de detenção e multa. Mas se o resultado do crime for lesão corporal grave, a pena aumenta de 1 para 4 anos de reclusão. Se o resultado for morte, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão. É dever de todos prevenir a violação dos direitos dos idosos. A notificação de violência é obrigatória nos serviços de saúde e os casos também devem ser encaminhados para qualquer uma dessas autoridades: Polícia, Ministério Público e Conselho dos Idosos. Disque 100 para combater a violência contra a pessoa idosa. Um homem foi condenado na comarca de Alvorada a 23 anos de reclusão por estupro e 2 tentativas de homicídio. Direto do Tribunal de Justiça, a repórter Paola Marcon traz mais informações sobre o caso. É isso mesmo, Paola? Exatamente, Vera. O júri se estendeu por aproximadamente 14 horas. A pena foi fixada pelo juiz de direito Marcos Henrique Reichelt, atendendo ao veredito dos 7 jurados, 6 homens e 1 mulher, que apontaram a culpa do acusado. Os crimes ocorreram em outubro de 2016, quando as vítimas tiveram a casa invadida pelo homem. Mãe e filha foram amarradas, amordaçadas e feridas com golpes de faca. Ele ainda cometeu violência sexual contra a adolescente de 17 anos e depois disso tentou tirar a vida das duas. O réu está preso e não poderá recorrer em liberdade. Volto contigo aí no estúdio, Vera. O mundo globalizado está cada vez mais interconectado e o direito, é claro, também se encontra em meio a esse turbilhão. Na reportagem que você irá assistir agora, explicamos as diferenças dos principais sistemas jurídicos: Common Law e Civil Law. O sistema Civil Law, ou lei civil, tem origem romano-germânica e é fundamentado em um conjunto de leis. Já o Common Law, ou direito comum, é uma família jurídica baseada em uma tradição anglo-americana que está fundamentada na jurisprudência e nos costumes. Conforme explica o desembargador do TJRS, o Civil Law surgiu no direito romano há 2000 anos atrás, mas caiu em desuso durante a Alta Idade Média. Por volta do século XI, os textos do direito romano antigo são redescobertos e passam a ser estudados nas universidades da Europa continental. Esta ideia, essa tradição, é uma tradição que, repito, ela se liga ao antigo direito romano através dos seus textos e depois, claro, tem uma evolução, porque a partir do século XIX, então já mais recentemente, a França começa o chamado movimento da codificação e lança, num período breve de 6, 7 anos, 5 grandes códigos. O Código Civil, que é o mais importante, 1804, e depois outros 4 códigos, que é o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Processo Penal e o Código Comercial. Ou seja, esses 5 grandes códigos se alinham a essa tradição de que o direito está no texto. O Common Law também tem origem no século XI. Essa tradição surge quando os normandos invadem a Inglaterra e mudam o sistema jurídico. A partir de então, o direito passa a ser não estudado nas universidades com base em textos antigos, como no continente europeu, mas sim os juízes passam a prestar atenção, digamos, decidir os casos com base nos costumes, com base na razão, no bom senso, e as suas decisões formam precedentes para os juízes posteriores. Ou seja, os juízes posteriores, ao examinar um caso, eles não vão examinar qual é a lei que se pode aplicar. Eles vão examinar qual foi o precedente, ou seja, qual foi o outro julgado anterior que apreciou um caso semelhante e vão então
julgar substancialmente da mesma forma. Enquanto o Common Law é conceituado como uma família jurídica de tradição anglo-americana, baseada na jurisprudência e nos costumes, o Civil Law é fundamentado no direito romano-germânico e é baseado em textos normativos. O Common Law tem origem no direito inglês, já o Civil Law vem do direito romano. O primeiro é mais utilizado em países como a Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Estados Unidos. Já o segundo é mais comum no Brasil e em países da Europa Ocidental como Portugal e França. O direito inglês é baseado em outros casos semelhantes ocorridos anteriormente. Já o romano é baseado na positivação das normas vigentes. Essa distinção tem raízes históricas importantes, mas atualmente percebe-se uma certa convergência. Frente ao avanço tecnológico e à responsabilidade de informar a sociedade sobre o seu funcionamento e resultados, o Poder Judiciário vem investindo fortemente na comunicação por meio de plataformas digitais desde 2020. O cenário da pandemia e a necessidade de atuação remota acelerou o processo. Atendendo com agilidade e ética as demandas diárias da imprensa, o TJRS diversificou as suas estratégias de comunicação, apostando na presença digital para aumentar a interação com os seus públicos específicos, os operadores do direito, os servidores do judiciário e com a população gaúcha. O Núcleo de Comunicação Digital e Convergência Midiática foi criado em março de 2020, vinculado à assessoria de imprensa para desenvolver e aplicar estratégias de atuação nas redes sociais. Para o presidente do Conselho de Comunicação Social do TJRS, desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, a democratização do acesso às informações demanda formas ágeis para comunicar e promover a interlocução permanente com os cidadãos. É muito satisfatório saber que o projeto idealizado e colocado em prática em março do ano passado, na comunicação do Tribunal de Justiça, com a criação do Núcleo de Comunicação Digital e Convergência Midiática, vem atingindo seus propósitos. Os números estão aí e evidenciam o êxito das ações e das iniciativas. Todo esse planejamento já vem mostrando um resultado significativo. O engajamento e o número de seguidores nas redes sociais do TJRS aumentou consideravelmente desde a criação do Núcleo de Comunicação Digital. Há um incremento de mais de 45% no número de seguidores. E utilizando apenas o Instagram como exemplo, nós temos um acréscimo de 1.200 seguidores para 23 mil seguidores nesse período. Utilizando todas as redes, nós temos um demonstrativo de que nós hoje temos 175 mil seguidores nas redes sociais. Apostando na convergência midiática, o Núcleo Digital também está valorizando os conteúdos do site oficial produzidos pela assessoria de imprensa, além do amplo material produzido pelas equipes da Rádio Temes e do programa Justiça Gaúcha na TV. A presença digital tem sido importante para informar sobre a alta produtividade do judiciário, conforme argumenta o desembargador Vinícius. Isso facilita muito o trabalho e consegue implementar aquela ideia de que nós temos que chegar mais perto da sociedade, mostrar nossos valores, mostrar as nossas boas ações, as nossas iniciativas, fazer um trabalho de aproximação, de transparência, de responsabilidade e, sobretudo, de lealdade com a população. Em 2021, toda a equipe seguirá atenta às principais tendências da comunicação digital institucional. Siga o perfil oficial do TJRS no Instagram, no Facebook, no Twitter e acompanhe o canal no YouTube para saber tudo o que acontece no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário.
Semana que vem, vamos estar de volta e eu espero por você. Até lá!